Boa noite. Boa noite. Gostei desse boa noite. Sejam todas muito bem-vindos. É uma alegria muito grande receber as irmãs e os irmãos nesta noite. E a gente sempre tem aquela sensação de que estamos debutando novamente, né? A casa está iniciando as suas atividades. Apesar de no dia 7 de agosto nós iremos completar 2 anos de fundação, mas até abrirmos as portas para recebê-los com todo carinho, com muita alegria, muita felicidade, tivemos que passar por algumas etapas, mas aqui estamos. Como eu disse, é uma alegria muito grande estarmos juntos nesta noite. Tivemos, sábado passado, um momento muito especial, muito gostoso, muito afetivo, e eu espero que todos tenham se sentido acolhidos e que continuem se sentindo acolhidos. Então, nós desejamos rogar ao Divino Mestre que nos dê sua paz nesta noite, que essa paz permaneça conosco e que possamos, após este momento de encontro com o Mestre, com o Divino Mestre, possamos levar essa paz. Eu gostaria de pedir que, quando nós estivéssemos aqui na reunião, a gente colocasse o nosso celular no mute, né, no mudo, ou no modo avião, para que a gente não desconcentre a nós mesmos e aquele que está trazendo a mensagem no nome de Deus. Muitas pessoas estão pedindo informações. Então, a nossa ideia é, gradativamente, irmos apresentando os trabalhos da casa, estudos, evangelização, à medida que a casa vá se consolidando, que nós tenhamos colaboradores, que nós chamamos de voluntários, e aí nós vamos, então, ter uma série de atividades: evangelização infanto-juvenil, da infância e da juventude, estudo sistematizado, estudo da doutrina espírita, né, e do Evangelho de Jesus. Nós pretendemos também, mais adiante, termos um grupo de estudo e educação da mediunidade. Nós já estamos operacionalizando, iniciando esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, de oferta, a irradiação às preces, tanto para os desencarnados como para os encarnados. Então, já fica aqui na nossa mesa, já vão recebendo na noite de hoje, e depois nós encaminhamos para uma equipe que faz, então, a vibração específica para essas irmãs e irmãos. Então, fiquem tranquilos que esse serviço, vamos dizer assim, entre aspas, já está funcionando. Nós estamos também oferecendo um atendimento fraterno. Então, aqueles que desejarem começar, terem uma orientação à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, podem nos procurar, e aí nós vamos ajustando. Esse atendimento fraterno será realizado inicialmente no mesmo dia da reunião pública, em horário mais cedo, porque aí nós aproveitamos todo esse momento, uma conversa, uma orientação, e aquele que buscou o atendimento fraterno, aquele irmão, aquela irmã, já permanece na reunião e já vai receber. Certo? Nós vamos aplicar depois uma pequena pesquisa para verificar o interesse das irmãs e dos irmãos, e aí nós vamos organizando esses trabalhos, esses estudos, e aí vamos ampliando as atividades da casa. Com muita calma, para que a gente, ao iniciar, não tenha que voltar atrás. Então, vamos iniciar, consolidar e seguir em frente. Esse é o nosso objetivo e é pedido de todos nós. Ok? E aí teremos muitos trabalhos: oficina de artesanato, confecção de enxoval para bebês,
enfim, à medida que, como eu disse, os colaboradores voluntários forem se apresentando com as suas habilidades, com as suas aptidões e com a sua vontade de trabalhar, de servir. Eu estou olhando aqui, nós temos artesãos, né? Temos muita gente aí com muita habilidade, né? Então, vamos aproveitar e doar um pouco do nosso tempo. Eu sei que... Oi, tudo bem? É que todo dia eu vi um desenho de larvas. Ela em São Paulo, ué. Ah, que legal. Não, tudo bem. Aqui todos têm espaço. Daqui a pouco é o nosso futuro dirigente, né? Já está bem, não está mal, não. Tá ok? E aí a gente, ao longo do tempo, a gente não tomar mais tempo do nosso responsável pelo estudo, a gente vai conversando e nós vamos esclarecendo as dúvidas, tá bom? Eu vou pedir ao nosso irmão Djalma que faça a leitura para que a gente vá se ambientando, se harmonizando. Sabem que todos que chegaram encontraram aqui uma musiquinha, né, umas mensagens, todo mundo bem harmonizado. Vamos continuar assim. Faz favor. Obrigado. Boa noite a todos. A luz de Jesus ilumine nossos corações. Vou fazer a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Quem lê, atende. Jesus está em Mateus 24, no versículo 15, que assim diz: Emmanuel, em sua mensagem, passando para nós o seu entendimento sobre esse pequeno trecho dito por Jesus. Assim como as crianças em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta de tempo emotivo destinado às sensações renovadas, que condigam com o recreio pernicioso ou a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, um vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por eles, apressados e inquietos, anotando a deficiência da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem o sensacionalismo e perturbação. Alinhar com a avidez as contradições aparentes que tocam a abaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas terras dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente o conjunto de ignorâncias e brincadeiras, mas o espírito da religiosidade presta penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. No final, ele nos diz: o problema dos discípulos do Evangelho não é o de ler para alcançar a novidade emotiva ou conhecer a Escritura para transformá-lo em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade do Pai Nosso. Convido a todos, neste momento, a elevarmos os nossos pensamentos, sentimentos ao Pai Criador, rogando bênçãos para cada um de nós, para as nossas famílias,
para esta casa, bênçãos para as nossas irmãs e irmãos da humanidade. E rogamos também, Senhor, o nosso irmão Sérgio irá falar nesta noite, trazendo um tema que nos é muito caro, doutrina espírita. Essa doutrina esclarecedora e consoladora. Que ele possa também, Senhor, receber as bênçãos para que esteja conosco nesta noite, trazendo elucidações e esclarecimentos acerca dessa doutrina maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe e seja conosco, Pai, agora e sempre. Graças a Deus. Então, com a palavra, Sérgio. Sérgio é nosso diretor de estudo e orientação doutrinária. Então, vamos fazer um teste. Só um minuto. Estão ouvindo bem? Está alto? Tá bom? Quando a gente começa a estudar, a aprender a doutrina espírita, a gente aprende que cada um de nós é único, que cada um de nós tem um caminho a seguir e que esse caminho deve nos levar a tornarmos cada dia melhor para chegarmos um dia à perfeição relativa à perfeição de Deus. Porque o Mestre Jesus nos disse que nós éramos deuses. Não os deuses com letra maiúscula, porque isso só tem um. Mas deuses pequenos que temos a obrigação de praticarmos o bem, praticarmos o amor, praticarmos a caridade. E a doutrina espírita vem nos dizer que nós temos que acreditar na existência de Deus. Porque Deus é o Criador de tudo. Nenhum de nós estaria aqui se não houvesse Deus. Embora haja ainda alguém que negue Deus, eu conheço um cidadão, meu amigo, que ele me disse uma vez, Sérgio, eu sou ateu, graças a Deus. Né? Então, de alguma forma, ele crê em Deus, porque você falou em Deus, né? E você não nega aquilo que não existe. Né? Quem é que nega o nada? Né? Porque o nada não existe. Né? Então, a existência de Deus e a obra de Deus é uma, né, das, vamos dizer assim, das regras, das normas básicas da doutrina espírita. Depois dela, a gente tem a existência e a imortalidade da alma. Cada um de nós, disse ainda há pouco, é uma individualidade. Cada um de nós, enquanto encarnados, somos uma alma. Ao desencarnarmos, somos espírito liberto, livre, que volita pelo espaço, até que um dia retorne ao corpo físico, para mostrar a sua imortalidade e continuar evoluindo. Quem vai e fica porque já está pronto. Né? Nós vamos chegar lá um dia, não se apressem. Né? Mas, enquanto isso, nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. Vivemos no mundo físico por um tempo, vivemos no mundo espiritual por um tempo. E nesse ir e vir a gente vai crescendo, vai aprendendo, e a doutrina espírita, né, é que mostra isso claramente. As outras doutrinas, as outras religiões não falam disso, não acreditam, não creem, embora digam de reencarnação. Né? Eu não acredito em reencarnação. Se fala dela, de alguma forma ela existe, né? Porque se não existisse, ninguém ia falar. Né? Então, é essa situação de a gente ser eterno, ser imortal, viver desde o sempre e até o sempre. Né? Alguém perguntou um dia o que existiu antes de Deus. Existiu alguma coisa? Deus existe de sempre. Né? E antes dele não existiu. Nós somos todos criaturas, somos tudo que existe em volta criado por Deus. E quem diz que não acredita nele, basta olhar no que tem em volta. Alguém pode fazer isso? Alguém pode crer nisso? Né?
Depois a gente vai, né, falei ainda há pouco, vou voltar a falar da evolução do espírito. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, mas todos destinados à perfeição relativa à perfeição de Deus. Nenhum de nós vai ser perfeito quanto Deus o é, mas todos nós vamos chegar um dia a um aperfeiçoamento relativo àquilo que Deus espera de nós. Não é porque Deus castiga. Deus não castiga. Deus perdoa sempre. Porque Deus sempre dá uma oportunidade de nós nos refazermos, corrigirmos os nossos defeitos. E a doutrina espírita mostra isso claramente. Deixa isso para nós assim tão claro quanto essa luz que está nos iluminando agora, ou melhor, quanto a luz do sol que nos ilumina sempre. Né? Então nós somos esses iluminados. A doutrina espírita também fala da pluralidade da existência dos espíritos. Essa pluralidade, essa repetição, essa reencarnação. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 1 vez. Alguém sabe quantas vezes já reencarnou? Desde que foi criado? Não. A gente até de vez em quando fica tentando imaginar, mas tentando descobrir quantas vidas eu já tive aqui e quantas vezes eu já passei pelo plano espiritual. Mas nenhum de nós, né, sabe disso na eternidade. Embora, de repente, enquanto você está livre do corpo, você possa até olhar para trás e ver assim, já fui fulano, fui ciclano, né? Pode. Mas interessa isso. Interessa a gente ir para frente, melhorar cada vez mais. O que eu já fui, o que eu já errei, né? Não importa daqui para frente. E a gente tem que andar para frente nessa pluralidade de existências que a gente tem. E buscar em cada uma delas crescer um pouquinho mais. Né? Depois, aí tem gente que duvida. A doutrina espírita fala em pluralidade dos mundos habitados. Todos os mundos são habitados. Que esses 20 bilhões de espíritos que estão aí desencarnados, para nós será que não está encarnado em outro planeta, vivendo outra vida, em outro mundo melhor? Quantos ainda estão em mundos inferiores ao nosso? Quantos estão no nosso mundo? Quantos estão nos mundos superiores? Mas em todos os mundos tem habitantes. Fala assim em marciano, né? Ninguém fala em venusiano, jupiteriano, né? Ninguém fala em saturniano, fala muito em marciano, né? Porque Marte é mais perto. Não, mas quem já foi a Marte aqui? Mas lá existe vida. Como existe aqui. A gente só não sabe se os seres marcianos estão exatamente conforme nós. Mas são espíritos que estão encarnados, vivendo a sua evolução, crescendo. Então, a pluralidade dos mundos habitados. E no universo, a gente não tem noção de tudo que existe. Porque a gente olha para cima e vê o infinito, mas a gente vê até onde os nossos olhos alcançam. E mesmo os grandes cientistas que usam telescópios, que usam as coisas as mais sofisticadas possíveis, não veem tudo, não. Veem muita coisa, mas ainda não descobriram tudo que existe na criação de Deus. Depois a gente vai, outra coisa que se discute muito, a doutrina espírita fala da comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam? Alguém duvida? Porque se duvidar, o que nós somos? Somos espíritos e estamos nos comunicando aqui no mundo dos encarnados. Mas também nos comunicamos com espíritos do mundo dos desencarnados. E foi assim que a doutrina espírita surgiu, dessa comunicação dos espíritos desencarnados aos espíritos encarnados. Primeiro, naquele susto que todo mundo tomava e se divertia com as mesas girantes. E as mesas giravam, batiam, contavam, a gente ficava imaginando o que dizia aquilo, o que não dizia. Até que chegou um curioso, ou um estudioso, e fui buscar o que era aquilo.
Vamos descobrir o que é isso. Não é possível que essa mesa ande sozinha. Ninguém levita. Né? Tem gente que diz que levita. Né? Mas aí ele foi estudar. Por que, que essas mesas andam para lá e para cá sozinhas e dizem, né, que contam histórias, que falam coisas? E ele se pôs a estudar isso aí. Mas aí, né, começou a ver a comunicabilidade dos espíritos. Mas ainda fala a doutrina espírita da moral dos espíritos superiores. Existem espíritos que são os nossos benfeitores e benfeitoras, são os nossos mentores espirituais, que já chegaram a um grau de evolução e estão, né, com um moral muito maior do que os nossos morais. Não vou nem falar em amoral, não, estou falando ou moral. Né? E a moral é aquele ser imoral, você não é imoral, você faz besteira, não faz. Mas quando você tem ou moral elevado, você tem um comportamento que pode ser seguido pelo outro. E a doutrina espírita nos diz que o espírita será reconhecido pelos seus agires, pela maneira como você age, como você se comporta, como você vive, como você lida com o seu irmão. Porque falar em amor é fácil, todo mundo fala, né? Mas tem um amor muito vulgar, que é muito mais falado hoje do que o amor real, o amor verdadeiro. O amor que faz o homem se elevar. Aquele amor que é amar, ser, porque ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como você ama a si mesmo. A doutrina espírita nos pede isso, nos diz isso muito claramente. Faça com o outro somente aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E se você agir assim, se você pensar assim, se nós, né, pensarmos assim, nós jamais vamos estar fazendo mal para ninguém. Nós jamais vamos estar desejando que o outro se dê mal. Né? Que fulano se dane, eu não quero que ele pense assim. Né? Então nós temos que agir assim, que a doutrina espírita nos mostra isso. A doutrina espírita, ela foi criada, foi fundada, foi estabelecida, foi estudada em 3 aspectos. Né? A doutrina espírita, ela é a filosofia, a ciência e a religião. Enquanto ela é ciência, ela estuda os fenômenos que acontecem. Os fenômenos mediúnicos. Por quê? Isso é ciência. Porque tudo que a gente vai estudar, para descobrir, para se aprofundando, é científico. Né? Então, estuda os aspectos da mediunidade. Também estuda a reencarnação. Também é ciência. Né? Como é que pode? Né? Quem perguntar, mas morreu. Disseram que isso é ressurreição. Mas a Bíblia tem lá um trecho, não pergunto se é Tomé, se é João, se é Matina, né, que Jesus comprova a reencarnação. Quando ele diz que João Batista é Elias. Mas a aparência física era tão diferente, como é que João Batista pode ser Elias? Né? Então aí, Jesus já mostra na própria Bíblia que existe a reencarnação. E, na doutrina espírita, né, Kardec se propôs a estudar também o fenômeno da reencarnação. Por quê? Porque ele, quando começou a estudar, ele viu que aquele movimento que a mesa fazia, que a prancheta fazia, que o lápis escrevia sozinho, tinha alguém, alguma coisa viva por trás. Não era o lápis, não era a prancheta, não era a mesa. Mas havia uma inteligência que fazia com que aquilo... então isso é ciência. Então, a gente já tem estudo da mediunidade, estudo da reencarnação. E também a gente vai ter
o estudo da existência de espíritos. Como é que você pode negar que existe espírito? Você pode negar que existe espírito? Alguém aqui pode negar que existe espírito? Porque se você negar que existe espírito, você se nega. Muitas pessoas falam, meu espírito não é meu espírito, filho, é eu espírito. Porque o corpo perece. Você desencarna, vai lá, guarda na gavetinha, bota no buraco de terra, não é isso? O corpo, você continua vivo. A doutrina espírita fala disso claramente para nós. Nos mostra isso em qualquer obra que você leia. Você vai ter isso claramente mostrado. As 5, daqui a pouco eu já falo delas. Então a ciência estuda, conforme eu falei, a mediunidade, a encarnação e a existência de espíritos. A filosofia. Esse aspecto científico está em O Livro dos Médiuns, segundo livro publicado das 5 obras. Então, O Livro dos Médiuns tem como base a ciência. Depois, a filosofia. A filosofia está no primeiro livro lançado na codificação, em O Livro dos Espíritos. Um livro de perguntas e respostas, em que Kardec e o grupo dele, eles foram fazendo perguntas, e os espíritos em várias partes do mundo respondiam a essas perguntas, e aí quando entra Kardec e o seu grupo, e eles constatavam a resposta igual, semelhante, batia, era a resposta que se dava. Não foi assim aleatoriamente no chute. Foi através de estudo. E de um estudo filosófico. Então a filosofia está no livro de perguntas e respostas, que é o Livro dos Espíritos. Essa filosofia estabelece a relação com o universo e com as leis morais. A lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da evolução, as 10 leis que estão lá no Livro dos Espíritos. E depois o aspecto religião. O aspecto religião está muito bem fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos acompanhar nos vários capítulos, várias passagens bíblicas, eu sempre esqueço esse termo, daqueles apóstolos que escreveram na Bíblia, Marcos, João, Lucas, Mateus, nos Evangelhos, esses que conviveram com Jesus, nós vamos encontrar um aspecto religioso. E vamos estudar vários versículos bíblicos. O Espírito estuda a Bíblia? Estuda. Sim, estuda. Tem passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, passagens, e a gente vai estudando tudo. Tudo que as outras religiões estudam, nós estudamos, e mais um pouco. Porque nós estudamos também aquilo em que eles não acreditam. Mas, não é coisa para se debater, para se discutir. Então, o Espiritismo preocupa-se com a transformação moral do homem. Nós temos que nos transformar. Nós temos que a cada dia sermos melhores do que no dia anterior. Até foi muito longe, A cada segundo nós temos que ser melhores que no segundo anterior. E isso é religião. Isso está bem mostrado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então são 5 as obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, que é a primeira obra. A segunda, o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Depois o Céu e o Inferno, publicado em 1865. E por último a Gênese, que foi publicado em 1868. A Gênese fala da origem e criação do mundo.
descreve. Os Espíritos descrevem tudo sobre o começo, né, sobre a Pangeia, assim, uma série de situações, né, do mundo, da criação do mundo, da evolução do mundo, e como, né, a gente convive com esse mundo. E olha que nós temos estragado muito assim. Né? Mas a doutrina espírita também nos ensina que a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, de produzir o que quiser, mas cada um vai ser responsável por aquilo que pratica. Ninguém vai fugir do, entre aspas, juízo final. Vamos ser condenados? Não. Vamos ser punidos? Não. Vamos ter nova oportunidade de nos corrigirmos, porque Deus é bom e justo. Eu disse antes e repito agora, Deus não castiga. Deus nos dá sempre novas oportunidades de revermos o que fizemos, para corrigirmos aquilo que erramos e continuarmos praticando bem aquilo que temos feito bem. É preciso que a gente esteja atento a isso, para que não percamos oportunidade, para que não fiquemos marcando o passo. Nós não podemos esperar sentados à beira do caminho. Nós precisamos caminhar. Precisamos ir adiante, ir em frente, mostrando que estamos dispostos a vencermos o outro, a nós mesmos. O nosso primeiro adversário é aquele que você vê no espelho quando se olha lá. Se nós não aprendermos a vencermos a nós mesmos, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, corrigirmos os nossos defeitos, não adianta querer corrigir o outro. Porque eu vou querer corrigir o outro, mas você está falando para mim que isso é errado, você faz. Então a gente tem que estar atento a isso o tempo todo. E a doutrina espírita está o tempo todo nos mostrando isso. Não há como negarmos. Porque se nós estivermos negando, nós estaremos negando a nós mesmos aquilo que a gente tem como objetivo. Alguém nasceu aqui para ficar neném a vida inteira e morrer sem conhecer nada, sem aprender nada, sem viver nada? Todos nós nascemos, crescemos, vivemos uma vida que a gente sempre acha que é boa, né? Porque do jeito que a gente vive, a gente acha que é muito bom de viver, né? Mas vai chegar um dia que nós vamos desencarnar, vamos chegar no plano espiritual e pegar a nossa folha corrida. E gerir tudo. E a doutrina espírita nos ensina que nós precisamos ter atitudes boas, vivermos o bem, né? A doutrina espírita, diferentemente das revelações anteriores, porque nós tivemos 3 revelações, certo? Moisés, Jesus, e a terceira revelação é o Espiritismo. Aí a gente vê uma diferença entre as 3. Porque a gente vê na primeira revelação a figura de Moisés, né? Que foi lá enviado por Deus para tirar o povo e levar para a terra prometida. A segunda, e mais importante que a primeira, Jesus veio ao mundo, filho de Deus vindo à terra, para mostrar ao ser humano que o mais importante que a gente pode fazer é amar. Tanto que transformou as leis numa só. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus veio ensinar a lei do amor. Contar histórias por parábolas, porque o povo não estava preparado
para entender tudo aquilo que ele tinha e queria passar. Então, ele disse ao mundo: virá um tempo em que virá uma terceira revelação, que vai descortinar aos olhos dos homens a verdade e mostrar o que é a verdadeira vida, como é que deve viver. E aí vem o Espiritismo, que não tem uma figura, porque um grupo de espíritos trouxeram, através de estudiosos, de cientistas, as notícias, respondendo aos questionamentos que eram feitos, trazendo as suas experiências, contando as suas histórias. Porque se nós, quem já leu o Evangelho, quem leu o Evangelho, vê que dentro dos textos do Evangelho, tem espíritos de santos, santos da Igreja Católica na época, que estão lá no Evangelho, que vieram trazer as verdades que eles aprenderam durante o tempo, incorporando ao Espiritismo aqueles conhecimentos. Então, a doutrina espírita não é centrada em uma pessoa. Claro, ela foi estudada e condensada e começada e codificada por Hipólito Elisardo, assim era o nome dele de nascimento, que tomou o sobrenome de Allan Kardec de uma encarnação anterior que ele tivera. E aí ele tomou o sobrenome de Allan Kardec e codificou a doutrina espírita. As 5 obras básicas, mas além delas tem o Espiritismo em sua expressão mais simples, tem o que é o Espiritismo e tem obras póstumas, além de uma série de revistas espíritas. Então, tem uma obra muito grande deixada por Allan Kardec, além das 5, que são a base para a doutrina espírita. E nós precisamos cada vez mais divulgar essa doutrina, cada vez mais fortalecermos essas nossas ideias, esse nosso conhecimento, esse nosso aprendizado, para levarmos adiante, para fazermos com que não vamos discutir religião com ninguém, não vamos criticar a religião de ninguém, cada um tem a sua fé, cada um vai evoluir do seu jeito. Porque em qualquer lugar o espírito evolui. Porque para evoluir tem que praticar o bem, o amor, a caridade, o respeito às individualidades e ter moral elevada. É pensarmos e seguirmos juntos, de mãos dadas, fortalecendo cada vez mais essa doutrina. Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus veio nos orientar, veio nos ensinar, veio nos mostrar o que fazer e como fazer. Ele arrastou multidões e nunca disse eu fiz. Ele sempre disse, segue não é. A tua fé te curou. Fortifica a tua fé. E a gente precisa fazer isso. Fortalecer a nossa fé. E a fé, por maior que ela seja, ela tem que ser tamanho de um grão de mostarda, não é isso? E essa fé já vale muito. Porque tudo que você tem semente, você planta e floresce. E é preciso florescer, é preciso plantar. É preciso fazer como aquela senhora que viajava num ônibus todo dia e levava as sementinhas e jogava pela janela lá fora.
E as pessoas perguntavam, por quê? Você está jogando fora? Né? Mas depois de um tempo, ela não tirava mais no ônibus jogando fora. As pessoas olhavam e viam lá fora, através das flores que haviam brotado na beira da estrada. Então é preciso que a gente plante coisas boas. Não importa o que o outro reclama, jogando fora, está jogando, vamos plantar as coisas boas. É isso que a doutrina espírita nos ensina e espera de nós. E que nós nos fortaleçamos através dessa doutrina, fazendo com que ela faça-nos ir adiante, a passos firmes. Não precisamos ter pressa. Todos vamos chegar. Né? Tem uma música que a gente cantava muito lá na outra casa que eu frequentei, né? E que dizia que somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bom cristão. Não ofende a Jesus e nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos. Como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e da harmonia. E aí repete o refrão. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos. Como bons amigos, como bons cristãos. Que assim sejamos nós. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, meus irmãos. Nós agradecemos ao Sérgio por trazer esta mensagem na noite de hoje. Eu acredito que com o encerramento, com esta canção bastante conhecida no meio espírita, a gente considera que a nossa prece de encerramento foi feita. Nós vamos agora pedir que os nossos médiuns passistas se dirijam à Câmara de Passe. E nós vamos organizar, então, de modo que a gente possa encaminhar aqueles que desejarem o passe. Aqueles que desejarem o passe, venham, né? Sinalize, a gente vai organizando os grupos. E aqueles que permanecem no salão, vamos permanecer em recolhimento, em oração, para potencializar essa energia e também nos mantermos mais aptos a receber essa energia. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que na saída do passe, nós temos água fluidificada, copinho com água fluidificada. Tá? Então, é só passar e pegar. E aí, vamos ficar um pouquinho mais na casa, né? Para a gente conversar um pouco, se conhecer mais. Temos a nossa livraria, que já está funcionando. Temos o nosso bazar e a nossa cantina. Então, tem uns quitutes gostosos aí para esquentar também o corpo, né? Nós já esquentamos, aquecemos a alma, né? Agora vamos aquecer o corpo, não só com os quitutes, mas com uma boa conversa. É importante, muitas vezes a gente vem na casa espírita, ou no templo, na igreja, né? Assiste, participa e depois sai. Então é importante a gente ir fortalecendo os laços de irmandade, de fraternidade, porque é o que conta. Nós estamos aqui para viver essa nova era. Nós estamos aí vivendo essa nova era ainda nos nossos corações, nos nossos anseios, mas ela
vai se consolidando, apesar de todas essas dificuldades, o mundo regenerado está se consolidando. E nós temos que fortalecer em nós essa convicção e este mundo regenerado, nos regenerando também. Okay? Então, muito obrigado. Eu vou apagar as luzes do salão, vou colocar uma música. Não que isso seja importante, mas ajuda. O mais importante é a nossa atitude perante o Criador e também buscando sentir esse momento de espiritualidade. Como nós somos ainda poucos, então paciência, tá certo? Que a gente vai organizando. Eu vou pedir, então, que as pessoas mais idosas também tenham preferência na casa, não é isso? E as crianças também, porque as mães também já se acomodam melhor. Depois a gente vai convidando. É por aqui? É por aqui. Pode. Pode.